Super Apollo Geist. Ele voltou, mas deixou a honra para trás. Diferente de sua versão original, essa encarnação não carrega propósito, nem ideal, apenas vaidade e covardia. Super Apollo Geist se autoproclama o maior incômodo do mundo, mas sua presença não inspira medo, apenas desprezo. Usa reféns, mente, manipula. Não há duelo justo, não há coragem, apenas trapaça. Arrogante, subestima todos ao seu redor. Ri enquanto outros lutam, foge quando está em desvantagem. E acredita que pode vencer só com palavras. Mas até mesmo a farsa tem um fim, porque o verdadeiro incômodo é ver uma lenda se tornar uma piada. Utopia do Panto. Nas ruas silenciosas de Futo, um novo tipo de ameaça surgiu. Diferente dos outros monstros impulsivos, ele era calmo, educado, racional e, por isso, ainda mais perigoso. De um caso, não queria dominar o mundo, ele queria corrigi-lo. Eliminar tudo que considerava desnecessário: sentimentos, falhas, humanidade. Na busca pela perfeição, ele se tornou o Utopia do Panto. Frio, calculista, impiedoso. Não lutava com ódio, mas com convicção. Para ele, salvar o mundo significava apagar tudo que o tornava humano. Era um inimigo que não gritava, não demonstrava raiva, apenas seguia adiante, destruindo com uma calma assustadora. E quanto mais avançava, mais claro ficava. Seu maior poder era acreditar que estava certo. Mas um mundo sem erro, sem dor, sem emoção, também é um mundo sem escolha. E no fim, a utopia que ele buscava não passava de uma prisão. Kyoryu Grido. Alguns homens buscam poder, outros redenção. Mas Dr. Mack só desejava uma coisa: o fim. Enquanto outros celebravam o nascimento, ele era fascinado pela morte. Para Mack, o valor da vida só podia ser medido após ela acabar. E assim ele observava, frio, metódico, silencioso, um cientista obcecado em apagar tudo antes que o tempo corrompesse. Alinhado aos Grido por conveniência, via neles apenas ferramentas para alcançar o colapso final. Mas com o poder das medalhas roxas, agora, Kyoryu Grido, ele mudou sua visão. Não queria mais morrer com o mundo, queria sobreviver a ele. E no fundo dessa mente doentia, uma dor antiga o devorava. A lembrança distorcida de sua irmã, transformada em trauma, em obsessão, em destruição. Para Mack, o fim não era uma tragédia, era libertação, e o mundo para ele já havia durado demais. Sagitários Zordiartes. Gamo Mitsuaki sempre olhou para o céu, mas ao contrário de sonhadores, ele não buscava a beleza nas estrelas, buscava evolução. Desde a infância, foi tocado por uma ideia: os Presenters, entidades superiores que guiariam a humanidade. E assim, sua vida deixou de ser humana, passou a ser uma jornada, uma missão fria e solitária. Para alcançar o desconhecido, Gamo sacrificou tudo: amigos, aliados, moral. Não por maldade, mas porque já não via valor em sentimentos humanos. A amizade era irrelevante, o amor dispensável, a dor alheia apenas uma consequência. Mesmo assim, não era movido por ódio, nunca desprezou seus inimigos. Pelo contrário, admirava quem, como ele, caminhava em direção ao futuro. Mas para ele, o fim justificava os meios. Falava como um profeta, pensava como um cientista, agia como um messias sem fé em ninguém além de si mesmo. E mesmo quando tudo ao seu redor começou a ruir, Gamo manteve o olhar no céu, pois para ele, a Terra nunca foi a sua casa, e sim o ponto de partida. Wiseman. Sofueke foi um homem comum, um pai, alguém que amava sua família mais do que qualquer coisa. Mas quando a morte bateu à porta, ela não levou apenas sua esposa, levou também sua fé, e quando sua filha adoeceu, foi que não rezou, ele agiu. O homem de jaleco branco se despediu. Nasceu então um mago mascarado, um estrategista paciente, capaz de manipular todos ao redor, tudo por um único objetivo: enganar a morte. Sob a identidade de Wiseman, plantou o desespero no coração das pessoas, converteu dor em combustível e forjou um ciclo onde o luto alimentava a magia. Nunca buscou poder pelo poder, nunca quis dominar o mundo. Seu mundo já havia morrido, e ele faria qualquer coisa para reconstruí-lo, mesmo que isso custasse o futuro de todos os outros. A esperança para Fueke
não era uma ideia a ser defendida. Era um cadáver a ser preservado. Lord Baron. O mundo de Zawami começou como um palco de dança, mas à medida que a verdade por trás dos frutos de Helheim e da luta pelo poder veio à tona, a dança se transformou em guerra, e no centro dessa guerra estava Kumon Kaito, um homem que acreditava que apenas os fortes deveriam mudar o mundo. Seu desejo por força não era vaidade, mas convicção. Ele via a fraqueza como a verdadeira inimiga da humanidade. Por isso, não hesitou em aceitar o fruto proibido e abandonar sua humanidade. Ao fazer isso, ele deixou de ser Kaito, tornou-se Lord Baron. Mas Lord Baron não é um vilão movido por loucura ou desejo egoísta. Ele é a evolução final de um ideal levado ao extremo. Para ele, a paz construída sobre ilusões é uma mentira. O mundo precisa ser purificado, mesmo que isso exija a destruição de tudo. Ele não quer governar, não quer ser adorado, quer apenas derrubar a ordem estabelecida e ver o que floresce a partir das cinzas. Sua presença impõe respeito porque ele não disfarça seu propósito. Ele acredita no que faz, luta com convicção e é por isso que sua batalha final não é contra um inimigo, é contra um igual. Um confronto entre duas filosofias irreconciliáveis, a força absoluta contra a crença no entendimento mútuo. No fim, Lord Baron não é derrotado por ser mais fraco, mas por nunca ter acreditado que outra resposta fosse possível. Ele é o resultado de uma verdade incômoda. Às vezes, o maior perigo não está em quem quer destruir o mundo, mas em quem acredita que o destruir é a única salvação. Great Aizer. Durante séculos, os Gamizers permaneceram imóveis, 15 entidades frias sem emoções, veneradas como deuses em um mundo que rejeitou a imperfeição humana. Eles não desejavam glória nem ansiavam por poder, apenas o controle absoluto do mundo Gama. Por muito tempo, isso bastou. Mas então, eles olharam para a Terra e viram caos, sentimentos, vida. E entenderam, era disso que precisavam para evoluir. Com o tempo, os Gamizers abandonaram a neutralidade. E, por fim, fundiram-se ao Grande Olho, a entidade divina por trás da vida e da morte. Nasceu assim o Great Aizer, um ser dourado espectral, com uma única asa, um único olho e um único propósito: transcender. Ele não lutava, ele apagava. Com um único olhar, reduziu humanos a almas errantes, transformando dor em dados, em energia, em progresso. Great Aizer não odiava a humanidade, apenas a via como degrau, como matéria-prima para algo melhor, algo eterno. Era a divindade fria de um mundo novo sem emoção e sem escolha. Schwartz. Desde o início, Schwartz jamais quis apenas observar o fluxo do tempo. Ele queria moldá-lo. Com olhos frios e mente calculista, manipulou linhas temporais, pessoas, eventos, como peças descartáveis em um jogo que só ele entendia. A criação dos Another Riders, a coleta dos poderes dos Kamen Riders, a ilusão de escolhas para Dio, tudo fazia parte de um plano meticuloso. Schwartz não mentia, ele apenas omitia a verdade, escondia intenções até de seus aliados, usando-os como ferramentas, ou como obstáculos a serem eliminados. Hirue, Ora, até mesmo sua irmã. Ninguém estava acima de seus objetivos, nem mesmo crianças, nem mesmo o passado. Seu desejo não era apenas o poder, era o trono, o destino que lhe foi negado em sua linha do tempo, e para recuperá-lo, ele sacrificaria mundos inteiros. Por trás da máscara de um salvador, escondia-se um tirano ferido, um irmão traidor, um homem disposto a tudo, exceto a aceitar a própria falha. Schwartz acreditava que poderia controlar o tempo, mas no fim foi engolido por ele, não por fraqueza, mas por arrogância.